Bom dia, amigos. Faz um bom tempo que eu não posto vídeo aqui, mas eu acho que agora eu volto à rotina total aqui no canal. E o assunto desse vídeo era algo que era pra eu ter feito, sei lá, umas 3 ou 4 semanas atrás, mas o ponto é, vocês ainda estão enchendo meu saco no Instagram pra fazer vídeo do David. E meio que foi e tá sendo um caso extremamente bizarro, né? Porque, pô, era um cara com a vida feita, com muito sucesso pela frente, e aí do nada, no carro dele, encontraram o corpo de uma garota menor de idade. E tudo é muito louco, porque o David era um jogador de Fortnite, que cresceu jogando Fortnite, e aí depois ele migrou pra música, pra fazer edit dele mesmo jogando, só que a carreira musical dele estourou tanto que as pessoas até esqueceram que ele começou como um streamer jogando Fortnite. E aí de uma hora pra outra aconteceu essa polêmica aqui, onde todo mundo começou a falar do corpo da garota encontrada no carro dele. E o caso ainda ganhou mais fama aqui no Brasil justamente porque ele era uma das principais atrações do Lollapalooza na época. Então, tipo, viralizou muito. Viralizou tanto que a gente tinha streamer e youtuber tentando solucionar o caso como se fosse detetive ao vivo, fazendo live. E isso é muito Black Mirror, isso é muito perturbador, ter, tipo, streamers tentando solucionar crimes reais ao vivo pra um monte de pessoas. É maluquice. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu sei que muitos de vocês já tentaram ganhar dinheiro na internet. Eu mesmo já passei por isso antes de vir pra esse canal no YouTube, ficava procurando como ganhar dinheiro, até que eu dei um jeito e aí depois disso eu vim pro YouTube, mas agora eu descobri uma forma que tá mexendo muito com a vida de pessoas comuns, como você que tá vendo esse vídeo. É um sistema que vem 100% pronto, não precisa criar produto, não precisa aparecer, não precisa aprender tudo do zero, e o mais incrível é que são produtos que se vendem sozinhos, como o Wellington aqui, que nos últimos 7 dias faturou 2.400. Esse cara já ativou o sistema, tá recebendo Pix quase todos os dias praticamente, e não é furada, não é coisinha de curso de pirâmide nem nada do tipo. Se você quer descobrir como ganhar dinheiro na internet de forma objetiva, o link fixado aqui no primeiro comentário fixado, você vai poder conversar comigo no WhatsApp, e você pode ir sem pretensão de nada, que lá vai ter 3 aulas gratuitas te ensinando como você pode começar a ganhar dinheiro hoje, aí da sua casa. Valeu! Mas pra quem não tá ligado em quem é o David, eu tenho certeza que você já ouviu alguma música dele. Seja, sei lá, porque você assistiu Arcane, ou porque você tava no TikTok e apareceu um edit dele com essa música aqui. Então, de uma forma ou de outra, quase todo mundo já teve acesso ao que o David faz, ao conteúdo dele. Só que é o que tudo aponta, digamos que ele não tenha fetiche com mulher adulta. O ponto é, vamos falar primeiro da história do David. Ele começou como um puta jogador de Fortnite, ele fazia umas lives que tinham bastante alcance, tinha bastante gente assistindo ele, e ele aproveitou o público dessas lives pra postar conteúdo no YouTube, onde ele ficava colocando vários edits dele no Fortnite, tinha bastante alcance na época. Só que como ele postava uns edits com música, o vídeo sempre tomava copyright, e portanto, mesmo tendo público, ele não ganhava dinheiro nenhum, porque tomava copyright da música que ele colocava. Aí o David foi big brain e começou a fazer as próprias músicas. E deu muito certo. Ele começou a fazer música e tudo começou a fluir, porque ele usava as próprias músicas nos edits dele. Então era uma parada que se retroalimentava, entende? Ele fazia uns edits bons jogando e colocava a música dele. Era dele mesmo. Então era uma situação perfeita. So basically, I played Fortnite from 2017 to 2021. I became a YouTuber. I was playing Call of Duty, Fortnite, all these different type of games. E foi depois disso que ele foi migrando. Ele deixou de ser um youtuber, um streamer de jogos e virou um puta músico com uma fanbase muito grande, sendo chamado inclusive pra fazer uma das músicas de Arcane. Então tava tudo fluindo muito bem pra ele. Ele fala inclusive que nem tinha mais vontade de jogar tanto, porque ele tinha criado uma fanbase mais pro lado da música e que ele realmente gostava de música, era a brisa dele. E aí do nada, de uma hora pra outra, aconteceu isso aqui. Corpo encontrado em Tesla registrado em nome do cantor David é de garota de 15 anos, diz polícia. O David estava inclusive em turnê, então ninguém entendeu nada. O que pensaram foi, pô, roubaram o carro dele e o corpo da garota acabou lá, porque ele não tava parecendo muito suspeito no início, saca? Ele tava tipo, não, rapaziada, eu tô em turnê, mas eu vou ajudar aqui com tudo que puder pra vocês solucionarem esse crime. A vítima foi identificada como Celeste Rivas, eu acho que se pronuncia assim. Investigadores disseram à emissora ABC News que as causas da morte ainda estão sob apuração. Também não há informações sobre como o corpo foi colocado no porta-malas do carro. Segundo as autoridades, o corpo da adolescente já estava em avançado estado de decomposição. Há indícios de que ela tenha morrido dias antes de ser encontrada. Ninguém foi preso até o momento. E de novo, no primeiro dia não tinha nada suspeito, porque o David estava colaborando com todas as investigações, não tinha nada estranho pro lado dele. Só que, pô, o pessoal na internet viu isso e começou a associar uma coisa a outra, fazendo uma investigação vindo do próprio público da internet. Então o David, que tinha uma carreira consagrada, com um futuro brilhante pela frente, tocando música em série de sucesso, se viu numa situaçãozinha paia, que foi ficando cada vez pior, porque começaram a fechar cada vez mais o cerco entre ele e a Celeste. Por exemplo, descobriram que a Celeste estava desaparecida desde os 13 anos, e não só estava desaparecida desde os 13 anos, como o David tinha uma tatuagem combinando com ela. Então assim, meio suspeito.
O TMZ conversou com a mãe de Celeste na semana passada e ela nos contou sobre a tatuagem da filha, acrescentando que era feita com tinta vermelha. A mãe disse que Celeste estava desaparecida há mais de um ano, mas desconfiava da descoberta do Tesla porque disse que o nome do namorado da Celeste era David. Então assim, a Celeste, que teve o corpo encontrado no carro, tinha um namorado chamado David, com uma tatuagem combinando com o nosso David. Esquisitinho, né? E não só isso, mas o carro com o corpo dela foi encontrado muito perto da casa do David. Então assim, a coisa tava muito esquisita, tava extremamente suspeito. E não para por aí, porque começou a sair esse tipo de notícia aqui. TMZ confirma que essa foto mostra o cantor David perto da área onde a vítima morava antes de desaparecer. O usuário que postou alega que David estava pagando pessoas para manter a idade de Celeste em segredo. E por que ele estava pagando pessoas para manter a idade dela em segredo? Tipo assim, quem é que sabia da existência disso? As pessoas no servidor de Discord dele. Porque a Celeste tinha uma conta lá, onde ela era bem frequente. Inclusive aqui tem um diálogo de uns fãs bem próximos ali do David, falando que ele tem uma namorada e que o nome dela é Celeste. Tem outra conversa lá no servidor do Discord dele, que ele fala que tá numa crise de som, ele não consegue produzir nada. Ele tá tendo tipo uma crise criativa, e aí o cara responde pra ele soltar a música que fala de uma garota desaparecida chamada Celeste. Tem esse tweet aqui também, onde é revelado que muita gente dentro do servidor do Discord sabia que o David tinha uma namorada de 13 anos e não falou nada, só que levando em consideração as notícias anteriores, dá pra presumir que o David pagava as pessoas pra não falar sobre isso. E dava pra ver de boa lá no servidor do Discord que o lance da Celeste era um bagulho em aberto. Inclusive essa conta do Discord, que supostamente era a Celeste, também postou essa foto aqui junto com o David. Então assim, era a Celeste, era a garota desaparecida mesmo. Inclusive começou a circular postagens antigas dizendo que o David era um pedófilo mesmo. Até porque ainda falando do servidor dele no Discord, começou a surgir também esse tipo de foto aqui, dele com a Celeste, com a garota desaparecida. Então agora não era uma questão a mais de, nossa, isso tá suspeito. E sim, tipo, cara, isso tem ligação pra cacete. Inclusive tem essa postagem de quase um ano atrás, onde um cara fala que o David é esquisito pra cacete, que a irmãzinha de uma amiga dele, tipo, tinha fugido com o David e tava desaparecida, e essa irmãzinha em questão ainda tava, tipo, na sexta, na sétima série, e ele também fala que a garota tava desaparecida há alguns meses já. E ele, um cara tenta defender o David, falando que, tipo, duvida que isso seja verdade, porque o David tem uma presença nas redes sociais muito fortes, e que se tivesse uma garota menor de idade metida com isso, obviamente a informação sairia. Só que o cara que tava acusando ele fala, tipo, não, mano, não é especulação, realmente aconteceu. Eu não me importo que você tenha ouvido coisas boas sobre ele, mas eu tô falando o que aconteceu na minha frente, o que eu vi. E sabe uma coisa que eu não faria se eu tivesse matado uma menina menor de idade e quisesse esconder a situação? Eu acho que eu não gravaria uma música falando que eu matei ela. Tem esse comentário aqui num TikTok dele, e a data do comentário é 26/2/2024, ou seja, bastante tempo atrás, falando que ele não vê a hora da polícia ir atrás do David por ele se meter com uma garota de 13 anos. Ou seja, esse papo não começou só mês passado. Algumas pessoas já sabiam que ele tinha uma história muito estranha com menor de idade. Se você não bateu o martelo aí ainda, tem essa outra situação aqui, onde eles estavam fazendo uma live, ele e a suposta Celeste, de 13 anos, e as coisas ficam muito suspeitas. Media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, mwah, mwah. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything goes. Eu tô falando em live que eu abuso de crianças. Eu acho melhor vocês se controlarem aí, chat. Eu acho melhor excluir esse VOD. E assim, aparentemente a presença nas redes sociais dele era tão grande que ele tava cagando em esfregar isso na cara do público. E é maluco que dá pra perceber o chat zoando a situação inteira ainda por cima. Então assim, a investigação ainda tá muito em aberto. Esse caso do David tá muito esquisito. A polícia agora tá investigando tudo, mas só a internet, o público, outros youtubers procurando coisa já achou merda pra caramba, então eu acho que a polícia não vai demorar, sem contar que a suposta tatuagem que ela tinha combinando com ele realmente apareceu, além de outras mensagens da Celeste no próprio Discord dele, mostrando que tava dentro do camarim com ele, além da própria conta oficial do David no Discord falando que teve um filho com ela. Então assim, é um caso que provavelmente vai ter parte 2 aqui no canal, porque é absurdo, é extremamente bizarro vendo de alguém que, tipo, provavelmente realmente matou ela e agia de forma tão descarada em rede social. E também tem um lado mais bizarro ainda, de que depois que o David tá sendo meio que acusado desse assassinato, as músicas dele viralizaram pra caramba. E não só as músicas dele viralizaram, mas eu tava muito puto há umas 2 semanas atrás, porque assim, ó, o Lollapalooza e vários outros festivais estavam falando assim, ó, pô, a gente não sabe se ele matou ela ou não, vamos esperar pra ver o que a gente faz. Se for confirmado, a gente cancela, mas senão ele pode vir. Ou seja, tá ok comer uma criança
de 13 anos, se você não matou ela, é isso que os festivais estavam dizendo, mas acontece que não. Há um dia atrás o Lollapalooza e outros festivais cancelaram tudo com ele, o que é o mínimo, mas que bom, pelo menos. Em breve a gente vai ter mais atualização desse caso, eu vou postar mais vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.